A partir dos textos e das imagens, situe os dois momentos e as respectivas políticas de saúde pública, tendo em vista a relação entre os poderes públicos e a população. Então, a partir do comando, nós vamos ter que fazer a análise do texto e das imagens e situar no contexto político e de saúde pública em que o texto e a imagem foram produzidos. Vamos para a imagem. Tratando da imagem, ela foca em Oswaldo Cruz e nós temos aqui um chamado para a saúde pública no Brasil. Vamos agora para o texto. Parece propósito firme do governo violentar a população desta capital por todos os meios e modos. Como não bastasse a vacinação obrigatória, entendeu provocar essas arruaças que, há 2 dias já trazem em sobressalto o povo. Desde anteontem que a polícia, numa ridícula exibição de força, provoca os transeuntes, ora os desafiando diretamente, ora agredindo-os, desde logo, com o chanfalho e com a pata de cavalo, ora, enfim, levantando proibições sobre determinados pontos da cidade. Correio da Manhã, 12 de novembro de 1904. Então, a partir da data e a partir da temática, fazendo referência ao próprio Oswaldo Cruz, que está até na citação da imagem, nós estamos abordando a revolta da vacina. A revolta da vacina se deu pela obrigatoriedade da vacina. Essa obrigatoriedade e a importância da vacina para se tratar doenças que assolavam a população brasileira foi muito mal informada para a população, então uma população desinformada. Essa população acabou vinculando a entrada obrigatória da polícia e dos agentes de saúde, tirando a roupa da mulher para poder fazer a vacinação no braço da mulher. Então, quer dizer, estaria desnudando o braço da mulher, atentaria contra a moral da população do período, e com isso essa sociedade mal informada, que já estava ali revoltada com as medidas de retirada de cortiços do centro do Rio de Janeiro, na reforma ali da cidade pelo Pereira Passos, ela vai acabar dando início a essa revolta da vacina. Então, com isso, nós conseguimos identificar o contexto dessa primeira imagem e do primeiro texto, que é basicamente a revolta da vacina. Agora, nós vamos para a segunda imagem. A segunda imagem foca em áreas com febre amarela e áreas de vacinação desta doença no cenário de 2017. Então, a gente consegue perceber aqui que nós temos uma vinculação tratando de febre amarela no território brasileiro. E agora nós vamos passar para o segundo texto. Diante de antigas e novas emergências sanitárias, como febre amarela, dengue, zika e chikungunya, é inevitável se questionar por que o Brasil parece patinar no combate ao Aedes aegypti e às doenças por ele transmitidas. A despeito dos êxitos obtidos pelos seus cientistas no início do século passado e dos avanços científicos e tecnológicos que se sucederam desde então, Oswaldo Cruz morreu em 11 de fevereiro de 1917, sem testemunhar o surto febre amarela que se abateu sobre a cidade já em 1928. De lá para cá, a história tomou rumos que o sanitarista dificilmente suporia. 100 anos após a sua morte, o Rio de Janeiro, já não mais sede do governo federal, vive novamente a apreensão de ter a febre amarela batendo às suas portas. Os paralelos com o passado indicam que o país parece ter ignorado algumas lições que poderia ter aprendido ao longo de sua história. Então, a partir da leitura do segundo texto, a análise da imagem e vinculação com o primeiro texto e a primeira imagem, fica muito claro que, travando os paralelos entre passado e presente, o Brasil ainda sofre com doenças, como por exemplo o caso da febre amarela, que assolaram o contexto de Oswaldo Cruz, e por isso ali todo o esforço de vacinação em 1904 que acabou gerando a revolta da vacina. Bom, a partir da interpretação das imagens dos textos, vamos voltar aqui para o nosso comando. Então o comando pediu para que fizesse uma relação entre os textos e imagens e a atuação dos poderes públicos e da população. Então nós podemos abordar o contexto da revolta da vacina, e a revolta da vacina é associada à não informação ou uma informação ruim da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e elas não aceitando a vacinação obrigatória e com isso reagindo contra essa vacinação, e por isso a revolta em 1904.
Agora, tratando do primeiro texto e da primeira charge, nós podemos focar no cenário de 2017, com a expansão de doenças tropicais, expansão da Aedes aegypti, há dois fatores. Primeiro, o não investimento em infraestrutura urbana. Então, nós temos ali esgoto a céu aberto, baixo investimento em infraestrutura sanitária, o que acaba contribuindo para a propagação dessas doenças, para a procriação do Aedes aegypti. E outro fator também é o desmatamento, que vai também contribuir para a propagação deste vetor, né, do Aedes, e com isso, obviamente, uma maior incidência de doenças tropicais. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu fazer vinculação entre textos e imagens e entre os cenários de combate a essas doenças, tanto o cenário de 1904 quanto de 2017, e assim respondendo à questão.